Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esta conversa fraterna, essa palestra online do Grupo Fraternidade. Que Jesus nos ilumine e mais essa oportunidade que temos para falar sobre o Evangelho do Cristo, sobre os seus ensinamentos. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 4, intitulado Cada Qual, do livro Fonte Viva. Mas antes de iniciarmos nossos trabalhos, para a nossa preparação de ambiente, em lugar da prece inicial, eu separei uma música que tem um tema relacionado ao nosso assunto de hoje, para que ela possa servir como nossa preparação de ambiente, nossa preparação para o nosso bate-papo de hoje. O título da música é Missionários da Luz. Então peço agora que relaxemos nosso coração, nossa mente, para que a música possa servir como a nossa prece de conexão com o mais alto. Quando trabalho abraçamos, sentimos alguém que nos apoia caminhando, amigos do além, de prova em prova, buscando a renovação por mãos amigas que vem na força da oração, na força da oração. Agradecemos, só amigo, a proteção de cada dia, a atenção e o carinho que nos guarda e guia, e neste amor agradecemos a você, os missionários da luz que nos amparam com desvelo, em nome de Jesus, e neste amor agradecemos a vocês, os missionários da luz que nos amparam com desvelo, em nome de Jesus. Quando trabalho abraçamos, sentimos alguém que nos apoia caminhada, amigos do além. Assim seja. Bom, meus irmãos, como comentamos no início, o nosso tema de hoje é o capítulo 4, Cada Qual. Então vamos ler, primeiramente, a mensagem, para que possamos entender todo o conteúdo do que será falado, e depois entramos nos nossos comentários, nossos detalhamentos sobre a lição de hoje. Então, cada qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar
qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com ditados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência do ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta todas as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Bom, nessa lição, Emmanuel deixa bem claro sobre os nossos talentos e da importância que tem estes talentos na propagação do bem, na propagação do Evangelho, no cultivo dos bons sentimentos, dos bons pensamentos ao nosso redor, ou seja, da importância que temos como instrumento do mais alto para a propagação da mensagem do Cristo, onde quer que estejamos. O valor que cada um tem nessa tarefa que Deus nos concede todos os dias. A música que tocamos no início, intitulada Missionários da Luz, ela fala exatamente disso. Nos momentos em que nos dispomos ao trabalho, no bem, seja ele de qual magnitude for, tenhamos sempre a certeza que temos amigos espirituais, que temos os nossos mentores ao nosso redor e diversos outros trabalhadores do plano espiritual. No centro que frequentava era muito comum dizermos que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E é exatamente isso. Quando da nossa boa vontade floresce exatamente o desejo de ajudar, seja de qual forma for, primeiramente tenhamos essa certeza, não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos quando trabalhamos para o bem. E é interessante pensarmos nisso. O trabalho do bem, ele possui diversas magnitudes. Infelizmente, muitos de nós, quando pensamos em exercer uma atividade no bem, em ajudar de alguma forma, acabamos nos perdendo em pensamentos muito grandiosos, em feitos muito maravilhosos. Nossas atitudes e nosso trabalho do bem precisa ser muito impactante. E nessa singela lição, Emmanuel coloca, exemplificando em diversas ocasiões, que essa ajuda que podemos dar, o pouco que podemos contribuir, é muito em cada situação em que estejamos. Cada um de nós tem a sua própria jornada espiritual. Sabemos disso. Estamos num planeta de provas e expiações, com diversos graus de evolução espiritual. Mas é exatamente nessa troca de experiências em que crescemos e que podemos ajudar cada vez mais.
E cada um de nós, esse universo que somos como espírito, temos a nossa jornada, a nossa própria jornada, temos os nossos próprios passos, que vão amealhar qualidades morais para dentro de nós, que vão nos permitir galgar degraus da nossa evolução espiritual, mas cada um ao seu tempo e com aquilo que conseguiu conquistar até aquele momento. E é isso que Jesus, que Deus, nosso Pai, espera que utilizemos para ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Ele não nos pede que sejamos perfeitos para aí sim podermos ajudar. Que tenhamos todas as qualidades morais dentro de nós para que possamos começar a ser úteis no trabalho do bem. Ao contrário, é dessa forma, ajudando com o pouco que temos, seja ele qual for a nossa qualidade moral e espiritual, que iremos conseguir não só ajudar aqueles que estão ao nosso redor, mas também evoluirmos espiritualmente, na troca de experiências. Nenhum de nós, especialmente aqui no planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, caminhando para um de regeneração, temos qualidades perfeitas, senão não estaríamos aqui. Mas todos nós que estamos aqui temos a capacidade de sermos bons, porque fomos criados por um ser perfeito, o que denota que temos a propensão a sermos seres relativamente perfeitos, Pai. E é essa propensão, essa qualidade intrínseca do ser humano, do espírito, que devemos aproveitar mais no nosso dia a dia. Emmanuel nos denota aqui, nos demonstra várias situações em que temos essa capacidade de ajudar. Quando ele fala, o fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Ou seja, situações materiais que muitas vezes denotam penúria, que nos fazem pensar coisas ruins. Neste momento, também podemos ser úteis. Não só quando somos ricos, quando temos fortunas, quando somos proprietários de grandes coisas. Sim, neste momento também, e mais do que nunca, precisamos ser úteis. Temos grandes responsabilidades quando estamos nessa situação, nessa encarnação, com tantos haveres materiais, com tantos poderes ao nosso redor. Mas mesmo nas mais singelas situações, nós podemos ajudar. Como ele fala, o pobre, sem maiores embaraços, pode dar lições de humildade. A humildade sincera, que vem de dentro do coração, da própria condição que se tem. O fraco, sem maiores embaraços, pode denotar essa humildade. O doente, essa é uma frase que me tocou bastante, porque o doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. A enfermidade talvez seja um dos momentos mais cruciais que passamos muitas vezes nas nossas vidas, onde nos sentimos debilitados. E Emmanuel nos coloca que mesmo nessa situação, o nosso exemplo de paciência, de resignação diante daquela situação, pode ajudar e muito aqueles que estão ao nosso redor. Podemos ser pontos de apoio para, às vezes, outros enfermos que estão ao nosso redor, demonstrando que tenhamos paciência, porque este momento ruim vai passar. Nenhum momento ruim continua para sempre. A única certeza que temos é que vamos ser seres felizes, seres perfeitos, relativamente falando. É a única fatalidade que o Espiritismo nos coloca. Somos destinados ao progresso, vamos evoluir. E esses momentos de dor podem ser momentos de aprendizado.
se conseguirmos utilizá-los de uma forma correta, tentando contribuir, nesse caso, não com muito. Emmanuel nos pede para que sejamos a melhor pessoa do mundo, que consolemos todos aqueles que estão ao nosso redor quando estamos doentes ou debilitados, mas que simplesmente cultivando a paciência e a resignação de que aquele momento vai passar, já será mais do que suficiente para sermos, às vezes, ponto de luz para aquele determinado ambiente que estamos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje em dia, vivemos num planeta, né, uma situação planetária em que a informação é muito rápida. E esse sentimento, às vezes, de pequenez, parece que se torna maior quando nos deparamos com várias situações expostas nas redes sociais, na mídia em geral, onde pessoas fazem grandes feitos, onde pessoas têm muitos seguidores, onde a fama parece que vem num passe de mágica. E se não nos encaixamos nesse perfil, principalmente para os jovens, parece que não podemos contribuir com nada para a sociedade. E esquecemos que as primeiras pessoas as quais podemos ajudar e influenciar de uma forma benéfica são aquelas que estão mais próximas de nós, a nossa família. Ao sermos pais mais amorosos, filhos mais conscientes, mais amorosos também, ao sermos amigos que conseguem escutar, que conseguem transmitir palavras de conforto ou simplesmente estar presentes, amigos que estejam presentes nos momentos mais difíceis, esses pequenos gestos são mais do que suficientes para que possamos distribuir energias boas, pensamentos bons, fortaleza para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, não tenhamos em mente que somente as tarefas grandiosas, que somente as coisas muito absurdamente envolventes, que englobam uma grande parcela da população, são tarefas consideradas tarefas para o bem. Cada pequeno gesto é importante no nosso dia a dia. Cada pequeno gesto que temos é importante em nosso dia a dia. É como aquela história que muitos contam do rapaz que estava pegando as estrelas do mar que haviam sido jogadas na praia, centenas de estrelas, e ele começa a pegar uma por uma e devolver para o mar. Ele não ia conseguir devolver todas até que muitas delas acabassem realmente ressecadas pelo sol. Mas ele continuava, até que uma pessoa chega e pergunta, mas por que você está fazendo isso? Seu trabalho é inútil, você não vai conseguir salvar todas. Que importância tem o seu gesto diante de tudo que você vai deixar de fazer? E aí ele fala, pode não ser importante para todos, mas para essa estrela ela é importante, porque eu estou devolvendo-la para o mar. Eu não posso salvar todos, mas essas que estão ao meu alcance, eu consigo salvar. E é assim que Deus que espera que nós possamos agir no nosso dia a dia. É aquela velha frase, Deus age para o homem através do próprio homem. Ele nos concede o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio, para exatamente exercermos as nossas atividades, para podermos termos ações que possam ajudar aqueles que estão ao nosso redor, para que possamos ser instrumentos do bem no nosso dia a dia. Não por ações grandiosas, mas muitas vezes por poder ouvir, por estar presente, como falei. Sermos amorosos, um gesto de gentileza no nosso dia a dia. E aí nos lembramos de um conto que vimos, de uma situação, foi uma situação real, em que esse casal estava viajando e eles chegam no aeroporto lá e ele pede um café e a pessoa que atendeu ele age de uma forma muito mal educada. Joga a bandeja,
e sai. Ele foi, pediu café, falou, não, vamos ver e tal, pediu café e tal, pediu a conta, pediu a comida demorou, a pessoa demorou para entregar, a pessoa demorou para chegar, e no final, quando ele falou, não, tudo bem, a gente está atrasado, vamos pagar a conta e a gente sai. E eis que neste momento, quando ele pede a conta, a garçonete que havia, né, havia atendido ele, chega e simplesmente joga a máquina e a conta em cima da mesa e sai embora. E aí a esposa, que era até bem calma, ele fala, a esposa era muito calma, fala, olha, não pode ser isso, eu vou chamar o gerente, eu vou chamar alguém para ver, como é que trata a gente desse jeito, a gente não fez nada de diferente, a gente só pediu um lanche e tudo mais. E aí esse marido fala, não, amor, pode deixar, eu vou lá, não se preocupe. E ele chega lá e fala, quando chega para lá, vai até o balcão, porque ela não trazia mais a máquina não via mais pegar a máquina, devolve lá e chega lá e fala, olha, muito obrigado. E a pessoa que atendeu, que estava muito transtornada, fala, muito obrigado por quê? Ele, ó, muito obrigado, porque eu sei que não está sendo fácil o que quer que você esteja passando. Eu sei que o seu momento, você deve estar passando por algo muito ruim. E mesmo assim, você nos atendeu, você está trabalhando aqui, você está presente aqui. Então, muito obrigado pelo seu esforço. E olha, seja o que for que você esteja passando, isso vai passar. E aí ele conta que neste momento, por esse gesto, a garçonete parou e começou simplesmente a chorar. Veja, ele não fez algo grandioso. Na verdade, o que ele fez foi não reagir a uma situação de conflito, onde, se formos pensarmos bem, ele teria todo o direito de ter essa reação. Olha, um foi atendido, vou chamar o gerente, não é? Isso não é uma forma de se tratar um cliente. Mas ele entendeu que uma pessoa daquela forma, para agir daquela forma, não poderia estar bem. Ninguém que age de uma forma como essa está na sua real consciência, com todas as suas emoções equilibradas. Quantas e quantas vezes passamos por situações parecidas e pelo nosso próprio orgulho, muitas vezes, nosso egoísmo, nosso senso um pouco deturpado de justiça, onde temos mais direitos do que deveres, esquecemos de entender que a pessoa que está do nosso lado, seja ela quem for, está oferecendo o que ela tem para oferecer naquele momento. E muitas vezes não é algo bom, não é algo agradável, mas infelizmente é o que ela tem naquele momento para oferecer. E cabe a nós mantermos a nossa tranquilidade, a nossa empatia, de entender que essas pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes agem dessa forma, não estão bem. E se nós estamos bem, é o nosso dever transmitir algo bom para ela, transmitir algo melhor para ela, em vez de simplesmente acatar as energias ruins ou os pensamentos ruins que são direcionados. É dessa forma que Deus espera que possamos contribuir. Veja, muitas vezes não é fazendo coisas grandiosas, na maioria das vezes, mas simplesmente melhorando o nosso dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor, seja uma garçonete de uma lanchonete, seja um colega de trabalho, seja um chefe, seja principalmente um pai, uma mãe, um filho, uma filha, que nos testam, digamos assim, naquele momento. Se nos colocamos no lugar dessa pessoa, conseguimos entender que talvez se fôssemos nós, naquela mesma situação, poderíamos até agir de uma forma pior. E como Deus é misericordioso, como os bons amigos espirituais, como falam das músicas, os missionários da luz, são tão misericordiosos conosco, porque eles entendem e eles sabem que aquilo é momentâneo, que a nossa real natureza divina é boa. Todos nós temos dentro de nós, como é colocado,
intrínseco ao nosso ser, a natureza divina, que é boa. Um ser perfeito não pode criar seres imperfeitos. O que temos é que simplesmente uma infantilidade espiritual e moral. E que assim como crianças vamos aprendendo a cada dia mais nos conhecermos e nos entendermos, para nos autorregularmos, para através da empatia, do amor, da misericórdia, modificar o ambiente ao nosso redor de uma forma benéfica. Ser útil de alguma forma é sempre muito importante. Como Emmanuel termina aqui dizendo, os dons diferem. Sim, cada um de nós tem dons diferentes, intrínsecos ao nosso ser. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento vai apresentar valores múltiplos. A capacidade de cada um vai ser resultado do seu esforço. Mas independente das diferentes situações em que estejamos, o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Ou seja, todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos, seja ela qual for, seja em qual ambiente estejamos. E Emmanuel termina com essa frase muito interessante para podermos refletirmos no nosso dia a dia. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos. E a vontade divina te aproveitará. Se como instrumentos nos colocarmos, meus irmãos, então, para servir a Deus, aos bons amigos espirituais, eles com certeza irão nos utilizar como instrumento para a propagação do bem. Então que tenhamos isso em mente. Todos temos o valor, todos temos algo a contribuir, todos podemos ser úteis na propagação do bem. Cabe a cada um de nós só tentarmos realizar isso dentro de nós, entendendo sim as nossas dificuldades, entendendo as nossas limitações, mas exatamente em volta dessas limitações, procurando exaltar o que já conseguimos de bom e belo, o que já conseguimos galgar na nossa esfera espiritual, na nossa esfera moral, e utilizar esses dons, essas qualidades que nos são intrínsecas, seja fazermos as outras pessoas rirem, seja tocar uma música, ser um bom ouvinte, ter uma palavra amiga, demonstrar afeto, calar muitas vezes, como nesse caso que contamos, demonstrar empatia, seja qual for a qualidade que já tenhamos, que possamos utilizar essa qualidade para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Porque é disso que Jesus, que Deus, nosso Pai, precisa para que todos nós, como sociedade, como irmãos de um mesmo Pai, possamos crescer. Então, meus irmãos, essa foi a lição da noite, que esses pequenos pensamentos possam continuar fluindo dentro de cada um de nós, nos ajudando nos dias que virão, para que possamos exaltar o que temos de melhor, Senhor, cada dia um pouco mais. Que Jesus, então, nos abençoe, que teu amor possa envolver a todos nós. Que assim seja.